Olá, pessoal, ótimo dia. É, então, hoje, nossa ideia aqui é um bate-papo, né? Vamos buscar aí até ser breve para não impactar muito aí nas atividades. É, o foco aqui vai estar em tratar sobre nessa, digamos assim, novidade, né, legislativa que foi trazida, né, com a aprovação de uma legislação, de uma nova legislação que fala aí especificamente, digamos, né, num ponto principal sobre a questão da CIPA, mas ela também traz alguns outros desdobramentos, de forma que né, o que nós vamos falar aqui não serve apenas para as empresas que têm por obrigação legal ter a CIPA, né? É, Tem alguns pontos também aí dessa nova legislação que traz outros aspectos, né, como também a questão do próprio ambiente corporativo, né, ambiente de trabalho proporcionado aí aos colaboradores. E tem também aí, né, uma grande novidade, né, que é a possibilidade da empresa ter a obtenção do selo, né, de empresa amiga da mulher. Hoje a gente está aí claramente num avanço, né, também nessa toda essa questão, né, que vem aí se possibilitando da equiparação salarial, né, da própria presença da mulher, né, de forma mais massiva aí, né, dentro do ambiente corporativo, também ocupando cargos de direção e tudo mais. Então, isso tudo tem também relação com essa nova legislação. Então, não é puramente, né, exclusivamente só sobre CIPA. Para aqueles que eventualmente não sabem, né, a CIPA é a Comissão, né, Interna de Prevenção de Acidentes. E a legislação ela traz ali algumas balizas, né, algumas regras para empresas que elas são obrigadas a ter, né, essa comissão. Então, assim, não são todas as empresas que são obrigadas a ter a CIPA. Tem empresa que está dispensada disso. Tem muita relação com o quê? Com o número de funcionários, né, que estão ali na mesma unidade, e tem também, né, relação com a atividade, né, que é praticada pela empresa. Então, no ambiente, por exemplo, comercial, o regramento para que se tenha uma CIPA, ele vai ser diferente, por exemplo, de um ambiente industrial. Por que isso, né? Porque no ambiente industrial, naturalmente que o risco é maior, né, do que no ambiente puramente comercial. Então tem toda essa divisão, mas, né, eu estou explicando tudo isso aqui já de início para só dizer a vocês, porque senão às vezes vão pensar assim, mas a minha empresa não tem CIPA, né, eu não tenho que ter CIPA, então não me interessa esse assunto. Mas na verdade não é bem assim. Vocês vão ver que a gente vai falar de outras coisas aqui também que podem sim trazer e agregar muito valor à empresa de vocês. Em especial também porque é muito importante ficar atualizado, inclusive sobre a CIPA, porque a realidade pode mudar a qualquer momento, né? Hoje, né, tem essa regra, como eu falei lá, diferente entre comércio e indústria, ser só na mesma unidade, mas, né, pode eventualmente acontecer uma alteração legislativa também no sentido de reduzir esse número de funcionários que obriga a ter a CIPA, por exemplo, ou vocês podem também aí estar, né, num crescimento, né, aonde daqui a pouco vocês vão estar também atingindo esse número mínimo de funcionários, aonde vocês tenham que ter
né, tenho que constituir a CIPA. E qual que é a principal modificação, né, da legislação? E aí aqui já estou até, começar a entrar mais no assunto, né, que a gente já passou ali em 5 minutos, então já deu tempo aí, né, de todo mundo entrar e até respeitando também vocês que priorizaram aí entrar dentro do horário. E antes de mais nada também quero aqui, né, deixar os nossos agradecimentos pelo interesse, pela participação de vocês. Então, qual que é a principal mudança, né? A CIPA, ela já existe faz bastante tempo, com essa finalidade que eu falei para vocês, de prevenção de acidentes. Com essa mudança na legislação, passa a ser trazido para dentro da CIPA a possibilidade, não, né? A obrigação de que ela também passe a cuidar da questão de prevenção ao assédio. E aí, quando a gente fala de assédio, né, nós não estamos falando só, né, às vezes todo mundo vê muito falar assim, assédio sexual. Mas não estamos falando só de assédio sexual, né? O assédio, ele tem outras vertentes, inclusive vão ser explicadas aí mais à frente. E aí, nessas vertentes, por exemplo, a gente tem a situação de um assédio que pode ser moral. Não necessariamente a pessoa vai sofrer ali, né, por quem está acima dela, uma coação sexual, onde ela tem que, né, vir a ter ali, ou às vezes sofrer até, né, ouvir palavras, ouvir ali cantadas, vamos assim dizer, mas não vai ser só isso. Ela tem também aí, por exemplo, uma vertente de assédio moral, que às vezes tem muito a ver com o constrangimento da pessoa, pressão em cima da pessoa, aonde ela vai estar em situação, né, numa situação vulnerável, por ela ser ali uma subordinada, mas que isso também vai trazer a ela, né, abalo psicológico e tudo mais. E aí, a preocupação da legislação está justamente com isso. Então agora, né, a empresa ela não precisa se preocupar mais só com o acidente, ela precisa também se preocupar com essa questão do assédio, que muito tem relação, né, com o psicológico do colaborador, do funcionário. E aí, o que acontece? Nesse sentido, quando a gente pensa, né, sobre essa questão do assédio, que também, né, não é nenhuma novidade, né? Muito se fala de assédio já tem tempo, mas não existia aí, né, digamos assim, um mecanismo, né, que trouxesse para dentro da empresa uma obrigatoriedade de tratar desse assunto, de cuidar desse assunto de forma mais contundente. Por óbvio que nenhuma empresa tinha já por praxe, né, ali permitir o assédio, né, apoiar o assédio. Todas as empresas, pelo contrário, né, elas têm ali o objetivo de ser contra o assédio. Mas não existia uma regulamentação clara, né, nem uma obrigação, nem nada disso. É mais ou menos como a gente pensar lá na questão da LGPD, da proteção de dados. Nenhuma empresa tinha por praxe vazar dados dos clientes, mas não tinha uma lei que regulamentava isso. Então é essa que é a diferença aqui. E nos casos onde eventualmente você não tem aí a obrigação de ter a CIPA, isso também não impede você de querer, né, implantar dentro do seu ambiente corporativo a questão do cuidado com o assédio. Então, mesmo que você não tenha a obrigação legal de ter a CIPA, você pode implantar, né, esse canal aonde o funcionário, né, o colaborador vai ter um meio de comunicação direto com a empresa para poder dizer, né, fazer a denúncia, o que está acontecendo, aquilo ser investigado. Isso também é possível. Além da questão que eu falei, né, do selo da empresa amiga da mulher, que qualquer empresa também pode ter esse selo, independente da questão de ter CIPA ou não. Então, são pontos que nós vamos abordar aqui. E para que, né, nós conseguíssemos fazer isso de uma forma bem ampla, né, nós trouxemos aqui, né, os nossos parceiros da Lidera, que eles vão, né, falar bem especificamente, vão falar aí sobre o ponto de vista psicológico, como eu disse, vão falar também sobre o ponto de vista legal, de penalidades, e vão também falar sobre possíveis soluções aí que podem ser implantadas, e como eu falei, não necessariamente só para a CIPA, né? Pode ser também para esses outros objetivos que eu mencionei. Então, eu vou aqui compartilhar a palavra, né, rapidamente aqui com o Carlos, só para ele fazer uma breve introdução a respeito da Lidera,
e depois a gente já entra aí especificamente nos assuntos que essa legislação nos traz. Carlos, então, divido aí a palavra contigo. Obrigado, Jean. Boa introdução. Eu ia fazer uma introdução falando especificamente disso, mas já está feita já. Obrigado, que está bem feita e está bem explicada para todos. Nós vamos falar cada pedaço específico aí do que o Jean comentou, então a gente aproveita para apresentar cada um na hora que for falar. Acho que fica mais produtivo. Por favor, se vocês tiverem dúvidas a respeito dos tópicos que serão falados, nós vamos falar sobre segurança psicológica, vamos falar sobre a lei e sobre soluções, né? Então, se vocês tiverem dúvida ao longo do nosso bate-papo, podem colocar no chat ou deixar anotado. No final, a gente abre aí para a gente debater e tirar dúvidas e conversar sobre o tema, tá? Meu nome é Carlos Andrade, eu sou sócio da Lidera Performance, a gente trabalha com desenvolvimento humano e estamos nos deparando muito com essa questão aí de criação de ambiente de segurança psicológica e, logo, consequentemente, um ambiente isento de assédio. Então, a gente achou por bem avançar e falar mais sobre esse tema, né? Falar um pouco mais sobre essa nova lei e nós vamos separar em blocos aqui a nossa apresentação. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui, mas antes eu até queria apresentar a primeira pessoa que vai falar, que é a Roberta Araújo. Ela também é sócia da Lidera Performance, ela é psicóloga, especializada nessa área de desenvolvimento humano, inteligência emocional. E aí eu vou compartilhar, se a Roberta quiser falar já alguma coisa, já compartilho a sua tela já para você iniciar a sua parte. Pode compartilhar, sim, Carlos. Obrigada. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. De verdade, esse é um tema bastante interessante, né? E como o Jean falou, não só para empresas que têm a CIPA, né? E hoje é a CIPA A, né? Temos um a mais, né? E, enfim, a ideia realmente é que a gente possa finalmente trazer a questão da segurança psicológica à tona, né? E, de fato, é um tema que a gente vem trabalhando cada vez mais, principalmente eu estou vendo aqui que tem gente de RH, não sei se tem mais pessoas, né? Mas tem um nomezinho aqui, RH Sunny, enfim, é um tema que nós da área do RH estamos, assim, finalmente conseguindo uma voz um pouco mais ativa nesse sentido, né, de realmente estar olhando para as pessoas e estar realmente atendendo essa questão, né, do assédio, que é uma questão tão importante, né, de estar atendendo as necessidades de fato das pessoas. E de fato o tema vem cada vez mais tomando uma posição mais central, principalmente nas discussões aí do RH estratégico, né, que a gente está aí auxiliando as empresas, está, de fato, buscando gerar cada vez mais resultados, que realmente resultados que são importantes, que são estáveis, que são perenes, né? Então, para a gente começar, de fato, o tema, Carlos... ok. Aí a tela. Então, para a gente começar, de fato, a falar um pouquinho mais, eu queria trazer aqui para vocês a questão da definição do que realmente é segurança psicológica no ambiente de trabalho, né? E a gente encontra a seguinte definição: é a sensação de segurança que os funcionários de uma empresa têm ao compartilhar suas opiniões, ideias, pensamentos e preocupações, sem medo de retaliação, preconceitos, julgamentos ou críticas, né? Então, hoje a gente encontra essa definição que é o quê? É realmente encontrar um ambiente positivo, seguro, onde existe confiança, né? Respeito. Então, quando a gente encontra um ambiente assim, a gente está trabalhando a segurança psicológica dentro da empresa, das pessoas, de fato, das equipes, né? Então, para facilitar essa geração de confiança, a gente precisa, consequentemente, trabalhar também a questão da motivação e do engajamento, né? Então, do ponto de vista empresarial mesmo, quais seriam essas vantagens no final das contas, né? Lembrando que a segurança psicológica é um dos fatores mais importantes
para que realmente haja confiança entre as pessoas, para que as pessoas trabalhem bem, num clima agradável, né? E também engajadas dentro do trabalho. Se a gente não tem essa segurança, de fato, o que vai acontecer? A gente vai ter problemas, né? Tanto no clima organizacional, quanto no engajamento. As pessoas acabam se afastando da equipe, da empresa, da liderança, enfim, acabam trabalhando mais, assim, de uma forma mais distante, eu diria até. Né? Então, os resultados acabam sendo reduzidos, os resultados acabam tendo instabilidade, sendo imprevisíveis. Então, a gente tem vários problemas aí quando a gente não consegue ter uma segurança psicológica, um ambiente seguro, enfim, e claro, né, isento de assédio e com um bom nível de inteligência emocional e positiva. Seguindo para as vantagens, de fato, né? Então, a gente trouxe algumas aqui para vocês. O aumento da produtividade, quando a gente tem um ambiente agradável, uma segurança adequada, né? Então, de fato, a gente vai buscar aí o aumento de produtividade, a gente vai encontrar um aumento de produtividade, a gente vai encontrar maior inovação e criatividade, a gente vai encontrar maior atração e retenção de talentos, as pessoas realmente buscam e continuam estar dentro da empresa, né? Gostam de estar trabalhando nessa empresa, melhoria do trabalho em equipe, então, por conta de confiança, de estar mais confortável no ambiente de trabalho, então as pessoas acabam trabalhando melhor em equipe, acaba tendo uma melhoria da imagem da empresa. Então, junto ao mercado, aí as pessoas buscam, né, a trabalhar nesse ambiente e também, consequentemente, a longevidade da empresa, né? Então, assim a gente consegue realmente trabalhar melhor e, de fato, como normalmente eu falo bastante para os nossos clientes, né? Dar atenção ao que realmente precisa, né? Ao dia a dia, ao trabalho, às entregas, aos resultados, e não se preocupar com pequenos detalhes aí que realmente acabam sugando muito a energia das pessoas, né? Então, dito isso, a gente espera que, de fato, essas vantagens de segurança, de ter segurança psicológica no ambiente de trabalho são importantes, né? Fica bem mais claro. E aí a gente vai trabalhar o que não gere, o que atrapalha, né, a questão da segurança psicológica. Quais os maiores inimigos aí da segurança psicológica, né? O que mais gera insegurança psicológica, na verdade, né? Então, os principais fatores que a gente encontra aqui é uma liderança despreparada. Uma liderança despreparada vai trazer queda de produtividade, é o contrário do que a gente estava dizendo. Vai trazer uma pressão excessiva também, que vai trazer menos inovação, menos criatividade. A questão de conflitos interpessoais são alguns dos pontos, alguns dos inimigos da segurança psicológica, né? Então, é exatamente o contrário do que a gente realmente deseja, né? Então, a gente vai encontrar também o ambiente hostil, né? Então, os conflitos interpessoais, o ambiente hostil, que vai trazer uma desmotivação, vai trazer desengajamento, né? A gente vai encontrar falta de diálogo, que é uma questão importante, porque quando a gente não tem o diálogo, a gente não consegue trazer o trabalho em equipe, a gente não consegue melhorar as condições da empresa. A comunicação violenta também é um inimigo muito forte, né, da segurança psicológica. Vai trazer falta de coesão, individualismo, conflito, vai trazer deterioração da imagem da empresa também, o estresse contínuo, a desinformação, que também traz o risco de prejuízo e até falência da empresa.
sem contar a questão dos assédios, né? Então, os assédios hoje são um grande inimigo aí em relação à segurança psicológica, né? Então, que traz realmente um impacto bastante grande aí nas pessoas, né? E que, de fato, hoje a gente vai trazer, está trazendo, né, como um foco da nossa palestra de hoje. Seguindo em frente, alguns dos principais impactos que a gente vê também na questão do assédio sobre as pessoas é o estresse, né? Então as pessoas ficam bastante estressadas, a questão do isolamento social, danos à saúde, né? Hoje a gente encontra várias questões aí, várias campeões, eu diria até, né? De saúde mental, questão da ansiedade, o burnout, que está em segundo lugar, o Brasil é um dos maiores campeões aí de burnout, de depressão também, que a gente encontra dentro das empresas, que é o quinto lugar hoje, né? Então, empreender no Brasil, de fato, não é para amadores, né? Realmente tem que ter uma boa estrutura, né? Bastante desafiador. Outra questão, questão da ansiedade, como eu já falei, o burnout, a depressão e o suicídio. Então, são alguns dos impactos do assédio sobre as pessoas, né? Os maiores impactos aí. E para até embasar melhor essa questão, eu trouxe para vocês também algumas estatísticas sobre esse tema. Em 2021, a Justiça do Trabalho registrou mais de 52 mil casos de assédio moral no Brasil. Quer dizer, nem todos esses casos, né? Na verdade, esses foram alguns que apareceram, né? Mas com certeza existem muito mais, né? E com a aprovação da lei, o que a gente espera é que esses números aumentem a princípio, né? Mas que a ocorrência, no final das contas, acabe diminuindo, né? Outro dado aqui importante, outra estatística, mulheres sofrem 3 vezes mais assédio sexual nas empresas do que os homens, mas 97% não denunciam, né? Então, é como eu disse, 52 mil casos aparecem, mas, de fato, tem muitos casos aí que não foram nem comentados, né? E uma terceira estatística aqui que eu trouxe para vocês das pessoas entrevistadas, 52% relatou ter sofrido algum tipo de assédio e 87,5% delas não denunciou por medo de perder o emprego. Então, esse é um caso bastante sério também, né? Então, de fato, a gente acredita que com essa questão agora da lei, né, a gente vai, com certeza, diminuir essa questão do mal. Os números podem aumentar a princípio, mas com certeza a gente imagina aí ter um aumento da segurança, implementação de canais adequados, para que realmente a gente acabe com essa questão do mal, que é o assédio. Eu queria agradecer aqui a oportunidade, fico à disposição e com certeza a gente vai estar disponível aí a hora que vocês precisarem. Seguindo adiante, acho que o Carlos vai apresentar quem vai falar um pouco mais sobre a questão específica do tema. Legal, obrigado pela explicação rápida aí de um tema complexo, né, de um tema bastante abrangente. E vou convidar agora para conversar. Eu vi que a Catiana teve alguns problemas de internet, ela saiu, voltou. Não sei se ela está apta agora para entrar, mas aí se ela tiver, dá um oizinho e já entra, né, para falar com a gente aí e entrar e falar. Catiana Abdala, ela é a doutora Catiana Abdala, né, advogada, que vai falar um pouco mais para a gente sobre o que é essa lei, o que é assédio, que tipos são, quais são as penalidades, toda essa complexidade que a lei traz. Aí se vira aí nos 15 minutos e explica tudo para esse povo aí. Mas, gente, a gente deixa aberto no final para as dúvidas, anotem aí, vamos seguir em frente. A palavra é sua, eu vou compartilhar a tela já já. Ok, obrigada, Carlos. Olá, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Tentarei fazer de uma forma sucinta, né? Primeiramente, uma diferenciação do conceito do que é um assédio moral, um assédio sexual, e já adentramos nos pormenores da lei, né?
Assédio sexual, ele é uma conduta de natureza sexual, né? Ela tem que ser não desejada e ela tem que ser explícita, né? A conduta, a vítima tem que explicitamente repulsa a esse ato, essa conduta. Ela pode ser uma conduta verbal, física ou mesmo visual. Agora, o assédio moral já tem uns pormenores, que ela é um comportamento, né, abusivo, repetitivo ou ofensivo que traga alguma situação de humilhação, e afeta o lado emocional da vítima, né? Ambos têm um vasto enquadramento jurídico, desde a Constituição, né, no seu artigo 5º, as leis próprias, artigos próprios e algumas leis e artigos que são utilizados por analogia, né, mas todas elas trazem esse respaldo legal à vítima e, por sua vez, trazendo uma sanção bem rígida, por vezes, ao agressor. Né? O agressor pode ser tanto a pessoa mesmo que está lesionando, ocasionando a agressão, como traz uma esfera mais abrangente, trazendo uma responsabilidade indireta, muitas vezes, à empresa, né? Que é o caso que a gente vai estudar na Lei 14.457. Né? No tópico dos assédios morais, eu fiz um elencamento doutrinário e algumas classificações, né, que são as mais conhecidas, que são 6 tipos de assédio moral. Nós temos o assédio que eu classifico como mais puro na penalização, que é o racismo. Ela tem uma legislação própria, né, a Lei 7.716, de 89. Ela, eu acho que é uma coisa muito comum que acontece no ambiente de trabalho, e as pessoas não têm muita noção, pelo rigor da lei. Ela traz um rigor de uma sanção, uma pena de reclusão até 3 anos, mas pelo seu caráter de ser inafiançável, né? E é um crime imprescritível e muito comum. Ocorre não só no ambiente de trabalho, mas na sociedade, no nosso dia a dia em si, né? Então, o racismo, se você puder mudar o slide para as pessoas acompanharem, nós temos o racismo, né? Nós temos o assédio moral institucional ou organizacional, que é quando a empresa, né, a política interna da empresa traz esse caráter opressor, né, e abusivo ao colaborador. Né? Mas de cunho da organização à pessoa. Né? Nós temos o assédio moral coletivo, né, que é quando um grupo de pessoas atacam, visam um ataque pessoal a um único colaborador. Né? Nós temos o assédio moral vertical descendente, quando um superior hierárquico faz esse tipo de assédio a um colaborador, né, descendente, de cima para baixo, e temos o vertical, o ascendente, que é do colaborador fazendo o assédio ao superior. Né? Um caso muito comum é quando... vocês estão escutando? O áudio está bom? Sim, pode continuar. Ok, desculpa. Se o Carlos conseguir mudar isso. Daí nós temos o assédio ascendente, né, que é quando o subordinado faz esse tipo de ataque ao superior hierárquico, como eu estava dando um exemplo, é quando um funcionário detém algum tipo de alguma informação sigilosa e começa a fazer uma chantagem ao seu superior, ou mesmo atitudes de subordinados não acatando a ordem do seu superior para boicotar ou fazer algum tipo de pressão psicológica, né? Isso também é classificado como assédio moral ascendente. E temos também o assédio moral horizontal, né? Que é quando são pessoas do mesmo nicho, né? Do mesmo segmento de nível hierárquico, né? Do mesmo patamar. Esses são os horizontal. Diferente caráter de sanção, tanto o assédio moral como o sexual, todos têm sanções punitivas
danos morais, danos materiais, né? Pode ser na esfera, eles percorrem também a esfera civil, trabalhista, penal, só que geralmente, tirando o racismo, que tem uma pena de reclusão, os demais se fecham mais numa penalização, multas, né? Ao contrário do que nós vamos ver no assédio sexual, que todos eles são classificados, além de percorrerem as esferas trabalhistas, cíveis e penais, elas percorrem também o lado de reclusão, né? O agressor ele pode ter a sua liberdade comprometida, né? Então, e para no quesito do assédio sexual, como eu já disse, ele tem uma conduta de conotação sexual que tem que ser repulsiva pela vítima e tem que ser de uma forma explícita, a pessoa tem que ser explícita no seu não consentimento daquela conduta. Eu fiz uma diferenciação também de uma parte doutrinária conceitual de 11 tipos de assédio sexual, né, os mais comuns, né? Podemos começar pelo quid pro quo, quando o superior hierárquico assedia o subordinado, né? Essa tem a pena mais dura, mais pesada, de até 8 anos de reclusão. Nós temos o assédio sexual geral, quando ele não está especificamente codificado elencado num dos outros conceitos de assédio sexual, ele se enquadra nesse conceito mais geral, que não é específico, né, com reclusão de 2 anos. Nós temos o caso do revenge pornô, que é a pornografia, quando um colega de trabalho, tendo informações de cunho pessoal, expõe a vida particular dessa vítima, conotação sexual também, para visar uma vingança, enfim, mas ela expõe o material íntimo da outra pessoa, né, no ambiente de trabalho, né? Nós temos o assédio sexual hostil, que ele tem uma postura mais agressiva daquele que está fazendo a conduta, ela também tem uma visão, uma reclusão de 2 anos, até 2 anos de pena. Nós temos o assédio sexual ocasionado por terceiros, são empresas prestadoras de serviço dentro daquele ambiente de trabalho da organização. A empresa também responde, porque ela também tem que ter a obrigatoriedade de fazer a prevenção e o controle dentro do seu ambiente. Ela também vai responder indiretamente por esse crime. Nós temos o assédio sexual dos colegas, né, da mesma compartilho daquele mesmo ambiente. Nós temos a importunação sexual, que essa não basta ser uma coisa indireta, ela tem que ser específica, ela tem que ter um ato libidinoso envolvido, tem que ter um toque, tem que ter um contato, tem que ter um ato, uma ação. Os outros não precisam de uma ação física envolvida. Esse não. Esse tópico de importunação é necessário um ato, uma ação física de contato com a pessoa, ou uma exposição de uma parte de um membro sexual, enfim, tem que ter uma coisa mais palpável, né? Não somente uma foto, uma insinuação, um cochicho, né? Tem que ser alguma coisa mais física. Nós temos também grooming, que é a pessoa utiliza-se uma questão de confiança para seduzir aquela pessoa, enfim, ela usa de certas artimanhas emocionais para trazer uma sedução, entrar no ambiente de confiança daquela vítima, né? Ela também tem uma legislação específica para isso, também é penalizada com pena de reclusão até 4 anos. Nós temos o stalking, quando as pessoas começam a criar a situação de perseguição para a vítima, seja abordando a pessoa de uma maneira inconveniente no ambiente de trabalho, seja forçando situações fora do ambiente de trabalho, que causa aquele constrangimento e aquela sensação de perseguição à vítima, né? Essa é a que tem uma pena um pouquinho mais branda, né, que pode chegar até uns 6 meses, mas mesmo assim tem também a pena de restrição de liberdade.
E a versão cyberstalking, né, que é a versão também de perseguição, porém na sua forma digital. Né? A pessoa seguir a pessoa no WhatsApp, mandar coisas no e-mail, na esfera das mídias sociais, né? Então, aqui eu consegui, assim, de uma forma bem breve, tentar dizer que existem vários tipos de assédio moral e sexual. Pode até ter outros que a gente possa, na lei, por analogia também, enquadrar, mas esses são os mais comuns de ocorrerem no nosso dia a dia. Né? Nós temos, então, agora, adentrar especificamente na lei, né, que está em vigor desde março, né, das CIPAs, dizendo a obrigatoriedade das CIPAs, na atuação, no implemento e na atuação da empresa nesse sentido de prevenção e combate, né, a esses tipos de condutas. Né? A lei é muito taxativa nesse campo, né? Eu elenquei algumas exigências, as que são mais assim, pontuais, as que trazem também um caráter mais implemento urgente nas empresas. Lógico que outras medidas as empresas a lei dá essa abertura para implementar outras medidas preventivas, mas essas são as básicas, né? Que é o canal de denúncia, né? Um canal de denúncia seguro, anônimo. Todas as denúncias têm que ser apuradas de forma imparcial. A empresa, né, e a CIPA têm que dar um suporte a todas as vítimas. Os colaboradores têm que ter um sistema de informatização, de trazer esse conhecimento, de trazer essa conscientização, né, a todos os colaboradores da empresa. A CIPA tem que passar por um treinamento específico para ela poder ter essa abordagem de um olhar mais acalentador, né, para essa vítima, dar esse suporte emocional. A empresa ela tem que ter uma política interna de prevenção, combate eficaz, né? Uma conduta, um código de conduta, né, que vai ser repassado em todos os setores dessa empresa e para os colaboradores e terceiros que forem prestar serviços dentro desse meio corporativo, né, para ter uma coisa unificada. Os procedimentos de investigação têm que estar todos detalhados para todas as pessoas saberem realmente o que vai acontecer em cada etapa. Tem uma política de gestão de conflitos, né? E tem que ter um banco de arquivos de dados de até 5 anos para resguardo da própria empresa, né? Para futuras ocorrências de futuros processos, né? Caso seja o caso. E tem que ter um planejamento, né? Um sistema de sigilo que proteja o sigilo dos dados sensíveis dessas pessoas que estão envolvidas. Né? Os dados pessoais da pessoa ficam no arquivo, né? E tem que ter um meio de fazer com que isso não venha à tona, as pessoas envolvidas, quem apurou, enfim, todo um aparato, né, que dê essa segurança, né, aos envolvidos. Das penalidades, nós temos lá que as multas, tem multas de 1.000 até 50 mil por ato de inflação, então ela pesa bem no bolso, podendo ser até majorada, dependendo do entendimento de cada juiz, mas 50 mil por infração é uma coisa muito pesada. Né? Nós temos o mérito, né, que é uma empresa que é envolvida numa denúncia, num caso de conduta que seja comprovado, ela pode ter a sua exposição pública, né, em todos os meios de comunicação, pode trazer um dano assim irreparável para a empresa, né? Ela pode ter a sua atividade suspensa parcial ou até total, dependendo da apuração, da investigação e da sentença que for promulgada, né? Nós temos a possibilidade da empresa ser proibida de participar de contratos públicos, de leis de incentivos fiscais, créditos do governo, enfim, são penalidades bem severas, que a empresa, que deveriam prejudicar muito a vida de uma empresa, além dos próprios processos judiciais, de trabalhistas, penais, né? Enfim, aquelas empresas que não estão adequadas, eu sugiro que corram atrás, porque a fiscalização já está atuando, né, nesse sentido para buscar essa adequação.
E para aquelas que ainda não se adequaram, né, nós temos o Carlos que poderá trazer uma proposta para auxiliá-los nesse quesito. Agradeço, né, a todos e qualquer dúvida, fico à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Catiana, pela explicação aí. Foi uma explicação rápida, como ela colocou, né, de pontos que são os mais comuns e os mais fáceis de se encontrar. Logicamente, existem mais detalhes, mas aqui, dentro da nossa proposta de fazer essa palestra explicando os principais pontos, acho que a gente conseguiu passar muito, muito claramente essa questão de por que implementar um ambiente de segurança psicológica, as vantagens que a empresa tem, tendo ou não CIPA, né? Porque isso traz resultado, traz longevidade. E muitas estatísticas fáceis de se encontrar no mercado comprovam que empresas que têm um ambiente de segurança psicológica e que geram confiança nas pessoas, elas têm resultados maiores e têm uma perenidade, uma longevidade muito maior, 30%, 40% maior do que as outras empresas. Então, isso pelo lado do bem, né, do positivo, de alcançar o selo Contrata Mais Mulher, que é para as empresas que não têm a CIPA e desejam implementar esse sistema, ela se beneficia de todas essas vantagens e também pode ter esse selo, que é um diferencial de mercado para contratação, captação, linhas de crédito e tudo mais com o governo, pelo fato dela proporcionar um ambiente de segurança psicológica e cumprir essa lei espontaneamente, não pela obrigatoriedade. Pelo outro lado, a Catiana explicou para a gente aqui todas as obrigações e penalidades que a lei traz para aquelas que têm CIPA, né, e precisam cumprir essa lei. Agora, o que a gente vai conversar aqui, o que a gente gostaria de falar mais para vocês aqui, é sobre o que pode se fazer, né, para estar dentro dessa legislação, né? Então, o que a gente traz aqui é tentar trazer uma proposta de valor para vocês, e eu vou falar um pouco mais sobre ela. O que a gente pode oferecer para os colaboradores de uma empresa, para que eles tenham a liberdade, tenham a capacidade de se comunicar, de se expressar, sem medo de retaliação, sem medo de nenhum tipo de contrapartida negativa por parte dos líderes, parceiros, colaboradores, todas as direções que possam ter os relacionamentos. Então, toda empresa, independente do tamanho, ela precisa ter um canal de comunicação seguro, um canal que apoie as pessoas, né? Então, esse é um dos primeiros pontos, né? Ter um canal seguro de comunicação para dúvidas, sugestões, ideias, independente de denúncias. Toda empresa precisa ter um canal onde ela vai ouvir as pessoas de uma maneira livre, né? E isso é importante, é necessário em todas as empresas, independente da lei. Com o rigor da lei, ter um canal neutro para que ela faça denúncias, que tenha uma tratativa um pouco mais delicada, um pouco mais direcionada. A denúncia precisa ser acompanhada do início ao fim, precisa se garantir o anonimato. Caso a pessoa decida fazer uma investigação, expor apenas para aquelas que estão participando e assim por diante, né? Coletar os depoimentos, acolher essa pessoa, conduzir, explicar para ela o que é, o que não é, ou seja, todo esse canal, essa comunicação se faz necessária e hoje, com o advento da lei, são obrigações das empresas que têm CIPA, né? Ter uma documentação e o arquivamento disso para estar conforme a LGPD e também a própria lei, como a Catiana explicou. Então, tudo que é falado, todas as informações que são trocadas precisam ser guardadas, precisam fazer parte de um processo. E esse processo tem que ter começo, meio e fim. Ele não pode desaparecer no meio do caminho, uma denúncia que é feita e some, ou que foi até metade e não teve uma conclusão. Isso tudo contraria a nova lei, então precisa se fazer. A intermediação de todas essas tratativas e denúncias é um fator importante para mitigar os riscos, né? Então, se uma pessoa está insatisfeita, se sente acuada, se sente ofendida, se sente, vamos dizer assim, uma vítima de um crime, de um assédio sexual ou de um assédio moral, ela precisa ser tratada de uma maneira diferente pelas pessoas da empresa e, num primeiro momento, por uma pessoa que seja neutra, que esteja disposta a ouvi-la, entender, interpretar e conduzir da melhor forma possível. Então, oferecer esse tipo de serviço vai reduzir os riscos dessa eventual denúncia se transformar num processo, em alguma coisa que saia ali fora da empresa e que cause mais danos para essa pessoa, danos para a empresa, danos em todas as direções.
que ela seja resolvida o mais rápida e o mais eficientemente possível. Então, isso é importante para que vocês, para que as empresas tenham esse respaldo. O suporte psicológico aos denunciantes, né? Quem sofre um assédio, normalmente, né, na maioria dos casos, ele vai sofrer um dano psicológico, ele vai ter um problema para discutir. Se ele tem uma pessoa para conversar, alguém para oferecer esse suporte, vai também reduzir os danos que essa pessoa tem e, eventualmente, os desdobramentos negativos desse fato, né? Parecer jurídico de risco para cada denúncia, para entender do que está se falando, qual a gravidade, qual o tipo de pena, para que até a empresa possa conduzir a investigação de maneira apropriada e que possa tomar as decisões necessárias de maneira apropriada. Então, a empresa precisa saber com que ela está lidando. E como a Catiana explicou, nós temos 16 tipos mais comuns de assédios, com penas que variam de 6 meses a 8 anos, com vários tipos de sanções e vários tipos de desdobramentos. Então, é necessário que se entenda do que está se falando. Então, um parecer jurídico para a denúncia é fundamental, né? Treinamento para os membros da CIPA que estão habituados a trabalhar com acidente dentro de cada nicho de mercado. Se é um escritório, ele tem os tipos de acidente característicos. Se é uma empresa da área química, se é uma empresa da área siderúrgica, se é uma empresa do comércio, cada tipo de modalidade de trabalho tem um tipo de acidente. E, normalmente, as comissões são especializadas naquele nicho. Agora, quando vem o governo e coloca essa obrigação dentro da empresa, ele está dizendo: todas as empresas têm que saber conduzir as denúncias de assédio, as tratativas de assédio, que são muito ligadas à psicologia, vamos dizer assim, né? Logicamente classificadas e tipificadas pela parte jurídica, mas conduzidas, tratadas, resolvidas com um componente psicológico enorme. Então, isso precisa ser fator de treinamento para todos os membros da CIPA e também de intermediação, porque normalmente a CIPA tem essa característica, são pessoas que são eleitas naquele ano, são pessoas comuns do meio da empresa, que podem não ter essa formação, podem não ter esse equilíbrio emocional para lidar com isso. Então, a empresa precisa garantir que ela trate os assuntos, garanta o anonimato, saiba lidar com os processos de maneira adequada. Normalmente exige a intervenção de um terceiro, uma capacitação das áreas internas que vão lidar com isso. Então, esse treinamento é fundamental, né? Informação a todos os colaboradores, anualmente, semestralmente, o quanto se puder falar sobre quais são as condutas inadequadas, o que o Código de Conduta diz, o que a lei diz. Eu posso pôr a mão numa pessoa, eu posso não, se eu falar isso está errado, está certo? As pessoas têm dúvidas, as pessoas às vezes são simples, é como comentar, a Roberta, a própria Catiana comentou, às vezes a pessoa está fazendo isso e nem sabe que está fazendo. Então, informá-las do que é certo, o que é errado, o que é um assédio moral, o que não é um assédio moral, isso vai ajudar muito a melhorar as condutas das pessoas dentro da empresa, criar esse ambiente maior e também direcioná-las para o que fazer se presenciar uma conduta, um assédio ou for assediada, o que pode fazer, que canais ela pode recorrer, quais são os direitos dela que são protegidos dentro da empresa. Então, elas precisam saber lá logo da primeira e segunda linha, existe um canal seguro que você pode usar. Então, se hoje nós temos 5% em média de pessoas denunciando os assédios, com essas medidas, isso pode subir exponencialmente. Não é que o número de assédios vai aumentar ou diminuir, mas o número de denúncias pela segurança, pelo conforto que se dá à pessoa, o acolhimento que se dá à pessoa com a lei, as pessoas vão se sentir mais confortáveis em denunciar. Então, se espera um aumento do número de denúncias. Então, isso é importante que os gestores da empresa tenham em mente, né? E a revisão das políticas e procedimentos. Muitas vezes as empresas não têm uma política de conduta de uma investigação, um código de conduta interno e outros documentos que foram mencionados aqui que precisam existir para que se treine a CIPA, para que se explique para as pessoas e para que se justifique para o Ministério Público do Trabalho que se cumpre a lei. Então tem toda uma parte documental que precisa ser revisada. E a manutenção da diretoria e do RH sempre informados do que está acontecendo. Nem sempre os diretores da empresa estão cuidando dos casos um a um, mas que se faça um relatório, que se coloque essas pessoas que têm decisão na empresa nos momentos certos para tomar as decisões e para trabalhar dentro disso. Então, isso são coisas que a gente aconselha que as empresas tenham para mitigar os riscos, para conduzir isso de maneira célere e que cumpra a lei, para evitar penalidades do Ministério Público do Trabalho e criar o ambiente
né? Ser mais um fator de criação do ambiente de segurança psicológica. Então, isso é como a gente pode gerar o ambiente, como a gente pode cumprir a lei. Agora, o que a gente tem para vocês, né? Aqui falando especificamente das expertises da Lidera Performance. A gente tem um canal que chama justamente canal de apoio, que é uma plataforma para você fazer a prevenção e o combate ao assédio. E também um canal de comunicação. A minha empresa ela não tem nenhum problema, não tem nenhum caso, mas tem um canal de comunicação eficiente, neutro, informatizado, que garanta todo esse processo para as pessoas tirarem dúvidas dentro, para que elas ponham comentários sobre o que está acontecendo, o que elas desejam, o que elas querem e, eventualmente, né, para que elas denunciem e esse canal faça com que você cumpra a lei de ter uma ferramenta neutra para fazer isso. Então, quem vai tomar contato com o denunciante somos nós, do canal de apoio, nós vamos dar todo o apoio psicológico, nós vamos atender essa pessoa, entender, explicar para ela o que é o que está acontecendo com ela, se é um assédio, se não é, se é um potencial, explicar condutas e avançar com isso. Ela vai saber que está andando, em que fase está, e isso vai ser encaminhado de forma anônima para que seja conduzido pela CIPA e pelas pessoas responsáveis dentro da empresa. E esse vai e vem de informações até a conclusão do processo é intermediado pelo canal de apoio. Então, isso fica documentado, guardado e mantendo todas essas questões, né? Mantendo todo mundo informado em tempo real e garantindo que isso aconteça. Então, oferecer esse canal, junto com tudo aquilo que a gente falou, que é o como se evita os problemas com a lei, dando suporte, falando com as pessoas, conduzindo de maneira célere, guardando toda a documentação. Então, o canal de apoio faz todo esse processo para a empresa. Então, ela simplesmente passa a cumprir a lei e vai ter as pessoas treinadas e acompanhadas durante todo o tempo que estiver desfrutando aí do canal de apoio em si, né? Que benefícios a gente vê nisso diretamente? Está cumprindo a lei, né? Ter esse canal de comunicação seguro, independente de denúncias, né? Ele é um canal de comunicação, e isso é necessário para todas as empresas, sem exceção. Eliminar os riscos de autuação, lógico, pelo Ministério Público do Trabalho. Reduzir os riscos de litígio, porque as pessoas vão ter esse acolhimento, essa condução equilibrada sobre o que está acontecendo. Suporte à condução dos processos, né? Suporte técnico dentro da condução. A proteção da imagem da empresa. Facilidade nas tratativas desses processos, por estarem organizados, estarem intermediados. A redução de danos ao denunciante, que é acolhido imediatamente, é acompanhado. E o aumento de chances de solução desse problema e da segurança dos dados envolvidos, além de garantir o anonimato e garantir que a empresa que utiliza esse canal de apoio, ela tenha todos isso garantido, todo esse mecanismo pronto. Porque dependendo do tamanho da empresa, ela normalmente não tem essas plataformas, esses sistemas, as pessoas capacitadas. Então, a gente entra como uma empresa para fazer um canal de apoio mesmo, para cumprir essa lei e desenvolver o processo de segurança psicológica dentro da empresa, com estas e outras ferramentas, de uma maneira bastante eficiente e para qualquer tamanho de empresa, né? De 15 funcionários a 5.000 funcionários, a tratativa e o suporte vai ter a mesma qualidade, a mesma eficiência. Logicamente, investimentos diferentes. Para o pequeno, ele é bem pequeno. Nós temos propostas com valores muito baixos mesmo, que podem colocar a empresa dentro sendo elegível para ter o selo ou para cumprir a própria lei da CIPA e para sofisticar e melhorar esse processo. Então, dentro do que a gente se propôs a falar com vocês hoje, falar sobre o que é a segurança, a lei e também o que pode ser feito, a gente tem aí, eu acho que o nosso objetivo atingido, mas temos mais uma coisa aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês antes da gente tirar as dúvidas, que é um presente aqui que a gente conversou com o pessoal da Limborso, que fez Limborso e Gomes, né, que fez a organização desse evento e convidou vocês, né? A gente tem um presente. Nós temos um relatório dentro da Lidera Performance, que é um relatório amplo, que se chama Teamwork Survey, que ele é um relatório para se medir o quão coesas as equipes trabalham e quanto elas trabalham em equipe em si, quanto elas geram de confiança, trabalhando com 3 metodologias bastante específicas, e é a única ferramenta no Brasil que faz isso. Você vai encontrar nos Estados Unidos e Europa, mas no Brasil é a única ferramenta que faz isso. E dentro dela, a gente tem um módulo que é o relatório de segurança psicológica.
Então, o que a gente está fazendo aqui dentro dessa parceria aí com a Limborso e Gomes? Para aquelas empresas que estiverem interessadas em ter esse relatório específico do segurança psicológica, os dados de segurança psicológica, o que está favorecendo e o que está desfavorecendo criar um ambiente de segurança psicológica para direcionar melhor as ações, a gente está colocando aqui esse código esse QR Code aí na tela para vocês. Se vocês quiserem é o direto nosso chat dentro do WhatsApp. Se vocês quiserem que a gente conduza essa pesquisa para vocês, como para quem está participando daqui, né, dessa palestra agora, a gente pode fazer a tratativa, discutir com vocês como é que faz isso dentro da tua empresa e rodar essa pesquisa sem custos para vocês, como um presente aí oferecido pela Limborso e parceria conosco, tá? Então, tá aqui o códigozinho de barras, você apontar seu celular aí, você vai ter. Se você não tiver com o celular, você coloca lá no chat com a gente aí, ou se não, entra em contato aqui pelo nosso WhatsApp direto, ou e-mail, ou até mesmo através da Limborso, para que a gente possa fazer essa tratativa de conduzir essa pesquisa, né, de segurança psicológica dentro da tua empresa, para que vocês tenham mais informações. Então, é um presente aí que a gente fez em parceria. E abrimos aí para perguntas, né? Mais uma vez agradecendo aí o interesse de vocês pelo tema. Estamos abertos aí para quem tem alguma pergunta para fazer especificamente. Não sei se tinha alguma coisa no chat. Jean, você tem alguma coisa para complementar? Aqui no chat não tem nada, não. Tá. É que a gente deu uma palestra muito boa e as pessoas ficaram sem dúvidas nenhuma. Isso é muito bom. Não, brincadeira. Essa palestra vai ser disponibilizada, o vídeo dela para vocês e também esses slides que a gente utilizou, nós vamos enviar. Então, por favor, aí, se vocês quiserem receber, compartilhe os dados com o Jean, né? Acho que ele já deve ter, talvez, quem está aqui. E a gente compartilha com vocês e vocês vão ter mais tempo para digerir o tema e até conversar e tirar mais dúvidas, né? Não precisa ser exatamente nesse instante. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, então, assim, gostaria de agradecer a vocês pela participação, pela disponibilidade, né? Estamos aqui cumprindo, né, o nosso compromisso que eu fiz lá com vocês, o convite, né, que seria de uma duração de no máximo aí 1 hora. E, né, como o Carlos falou aí, eu, inclusive, recomendo muito a vocês, né? Nós aqui no escritório, né, estamos aplicando, né, essa ferramenta que ele acabou de mencionar com vocês, né? Nós estamos aplicando aqui e recomendo muito, né, que vocês também apliquem. É realmente bem interessante e pode trazer informações que, por muitas vezes, nós não estamos enxergando no dia a dia, na gestão da equipe, né? Coisas que às vezes a gente acha que sabe, mas às vezes a pesquisa revela para nós que não é exatamente assim. E é uma coisa muito legal também, porque é uma forma de ouvir, né? Ouvir a equipe, ouvir as pessoas, né, que estão trabalhando com a gente no dia a dia. Muitas vezes pode acontecer ali pela rotina, pela correria, e isso não, né, não acontece. Não tem essa conversa, né? Ou às vezes a pessoa, em momento ali de feedback, ela fica um pouco acanhada de falar pessoalmente, falar cara a cara. Mas ali, às vezes, na pesquisa, ela fica um pouco mais à vontade e aí ela revela, né, coisas que são importantes para saber, para ajustar a gestão, talvez uma coisa muito boba que pode ser modificada e que pode melhorar muito o ambiente de trabalho, né? Então, eu recomendo aí a vocês que aproveitem esse presente. E quero também agradecer aqui, né, a Lidera, o Carlos, aqui, as meninas, pela participação, pela colaboração nessa parceria conosco. E a gente fica aí à disposição, né? Se vocês tiverem dúvidas, né? Vocês já têm aqui agora o acesso com o Carlos, mas se quiserem, pode me mandar também, que eu intermedio com ele. E, né, a gente fica aí à disposição. E fica mesmo aí só meu agradecimento a vocês pela disponibilidade na participação. Beleza? Carlos, se quiser também falar Bom, alguma coisa. obrigado a todos. A gente está encerrando por aqui. Acho que a Tatiana e a Roberta querem fazer um comentário final. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? A gente fica à disposição aí para qualquer questão que vocês acharem interessante ou tiverem alguma dúvida.
E, enfim, obrigada pela disponibilidade aí, pela participação. Faço as minhas palavras da Roberta, também deixo a minha disponibilidade para dirimir qualquer dúvida no ambiente jurídico. E um bom dia a todas. Até Pessoal, um logo, pessoal. abraço. Bom dia. Até Obrigado. mais. Tchau, tchau.